E agora a Diana Túlio vai conversar, vai bater um papo aqui com o deputado federal Luciano Dutti, que está nos visitando nesta sexta-feira aqui em Paranaguá. Boa tarde, Diana. Boa tarde, deputado também. Boa tarde, Tony. Boa tarde a você que nos acompanha. É isso mesmo. Nós estamos aqui com o deputado federal pelo PSB Paraná, Luciano Dutti, ele que já foi deputado estadual, também prefeito de Curitiba, vice-prefeito de Curitiba e ainda acumula a função de médico, né? Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente na TVCI. Boa tarde a todos, boa tarde Diana, Tony e a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje visitando aqui o litoral e poder estar aqui na TVCI. Bom, a gente começa falando a respeito do trabalho dentro da Câmara dos Deputados, esse trabalho geral que vem se realizando, esse esforço dentro da Câmara e também do Senado, né? Afinal de contas, os dois acabam participando dessas votações, mas o governo vem fazendo um esforço para fazer algumas reformas dentro do país. O senhor faz parte de comissões dessas reformas. De início, eu gostaria de conversar com o senhor sobre a reforma trabalhista. Ela entrou em vigor no sábado, dia 11, e ainda continua sendo votada na Câmara algumas alterações. Como é que está esse andamento, deputado? Olha, o meu partido, o PSB, Diana, ele fechou questão contra a reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista traz sérios prejuízos aos trabalhadores, principalmente aos trabalhadores mais simples. Digo assim, não dá para você aprovar uma reforma trabalhista que foi aprovada, né, dizendo que o acordado vale mais do que o legislado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o acordo vale mais do que a lei. E o acordo sempre vai beneficiar quem? Quem tem mais força. E vai prejudicar quem? Quem é mais fraco. O lado mais fraco da corda, que é o trabalhador versus o empresário. Então o PSB, além dessa questão, tem outras questões mais complexas dentro da reforma trabalhista, e daí o PSB se posicionou ao contrário e nós votamos com a orientação do partido, votamos contra a reforma trabalhista, né? Isso trouxe inclusive algumas questões internas com a saída de deputados do partido por conta desta votação. A gente fala, o senhor está dizendo aqui a respeito dos acordos, e realmente a impressão que o trabalhador tem é essa, que a gente vai acabar saindo sempre nesse prejuízo, né? Porque o trabalhador que está fora do mercado de trabalho, para conseguir um emprego, acaba se sujeitando muitas vezes a questões que ele não gostaria de sujeitar, né? Exatamente, como ele é a pessoa mais frágil e ele precisa do emprego, ou se ele está no emprego e propuserem um acordo para ele continuar no emprego, ele vai aceitar, porque senão vai ter uma fila enorme, são 14 milhões de pessoas na fila do desemprego. Então, por conta disso, é que essa reforma, ela fragiliza muito o lado do trabalhador. E por isso que nós votamos contra a reforma trabalhista. Pode ter até coisas boas ali no meio, mas o conjunto dela e essa parte do legislado, da lei ser menos importante do que um acordo, a gente não pode aceitar isso. Isso ainda está em discussão, estão discutindo na Câmara dos Deputados ainda alterações nas alterações. Ainda é tempo de mudar, deputado? Tem algumas coisas que estão propondo, que foram vetadas, que estão propondo algumas mudanças. A gente espera que as mudanças que venham a ocorrer sejam para melhor, como é o caso da mulher grávida ou com o nenê recém-nascido ali, ter que, quando voltar para trabalhar, poder trabalhar em locais insalubres, né? Amamentar o seu nenê ou fazer toda a sua gestação em locais insalubres. Então isso aí também é uma coisa que é ruim para a saúde da mulher que trabalha em locais insalubres durante a gestação, pode trazer uma série de prejuízos para a criança. Esse é um dos dados. Tem uma outra coisa que é a questão do dano moral. O dano moral varia, para o mesmo tipo de dano moral, varia de acordo com o que a pessoa ganha. Quer dizer, o dano moral é o dano moral, não interessa se a pessoa ganha 10 mil reais ou R$1.000, o dano moral é o dano moral. Agora é proporcional a quanto o cara ganha, quer dizer, então... Vai privilegiar quem ganha mais. Exatamente, né? Entendeu? Então, assim, então a gente tem uma expectativa que possa ainda ter algumas mudanças, que possa ainda melhorar um pouco
o que foi aprovado, mas no grosso a gente realmente se posicionou ao contrário. E o governo federal quer votar até o fim do ano a reforma da Previdência. O senhor faz parte de uma comissão especial montada justamente para dar, né, algumas ideias para a reforma da Previdência. Isso vai ser votado até o fim do ano, deputado? Olha, a gente vai fazer um esforço muito grande para que não seja votado. Porque você que está assistindo, você fica imaginando assim. Na proposta inicial que foi encaminhada para a Câmara, a proposta era 49 anos de contribuição, pagamento no INSS, 49 anos, para ter uma aposentadoria integral a partir dos 65 anos. Eu quero saber quem que vai conseguir pagar 49 anos seguido o INSS, né? A Previdência. Quem vai conseguir pagar a Previdência por tanto tempo assim? Imagina um trabalhador da construção civil, um servente ou um pedreiro, uma pessoa que trabalha na coleta de lixo, enfim, pessoas que têm um esforço físico muito grande. Quem vai contratar essas pessoas a partir dos 50, 60 anos para ter uma contribuição continuada? Né? Então, e tem uma discriminação tem muitas pessoas, muitos setores que estão sendo privilegiados na reforma da Previdência. E a grande classe trabalhadora, que é do regime geral da Previdência, que são os CLTs, esses vão ser muito penalizados com a reforma da Previdência. Precisa fazer alguns ajustes, sim, mas não da forma como estão propondo, porque ninguém vai se aposentar. Ninguém vai se aposentar integralmente. O cara que ganha um salário mínimo e meio, de média, durante a sua vida toda, não vai receber um salário mínimo e meio depois de aposentado. Vai receber, com certeza, um salário mínimo. E o governo quer fazer isso, quer reduzir a carga do pagamento de previdência para essas pessoas. E essas pessoas que representam o regime geral da Previdência, que é o CLT, que é a grande maioria dos brasileiros, eles representam em termos de déficit igual os estatutários, que são uma minoria dentro desse processo. E tem categorias, Diana, que não estão entrando na reforma da Previdência e que são muito privilegiadas com o sistema atual. E aí, quando o senhor diz que espera que não seja votado até esse ano, é porque o senhor quer que haja mais discussões a respeito do tema, né? Nós queremos discutir mais e nós não achamos que o atual governo é legítimo para aprovar uma reforma da Previdência. Isso não foi discutido com a população, não teve um amplo debate sobre a questão da Previdência. A gente entende que esse papel cabe ao próximo presidente, que vai levar em um debate durante a campanha eleitoral suas propostas de reforma da Previdência, e a população vai entender se aquela proposta é boa ou não é boa e vai votar na pessoa. E daí essa pessoa vai estar acreditada a poder fazer uma reforma da Previdência adequada para o país. Eu vou chamar daqui a pouquinho o intervalo comercial, mas só antes de chamar o intervalo, para a gente finalizar essas discussões que andam tramitando pela Câmara dos Deputados, reforma política, qual é a sua visão, deputado? A reforma política ela foi feita dentro daquilo que era possível ser feito e nas circunstâncias que elas acabaram acontecendo. Ela já acontece, tem uma reforma que é para a próxima eleição e para a sequência, já tem uma cláusula de barreira que não tão grande no início, mas que vai crescer ao longo dos próximos anos, que vai fazer com que se limite muito o número de partidos políticos no Brasil. Hoje é impossível trabalhar com 30 e tantos partidos, mais uns 30 sendo formados somente para ter manobra política. Então a gente entende que com uma cláusula de barreira boa, a gente possa reduzir para 8, 10 partidos políticos no país e que com isso a gente possa ter uma atuação melhor. Tá certo, deputado, eu vou chamar um intervalo comercial, a gente já volta a conversar. Então nós vamos para o intervalo, já a gente volta conversando sobre alguns projetos, como por exemplo o projeto da vacinação nacional da dengue, né, que é um projeto do deputado Luciano Dutti. A gente vai para o intervalo e já a gente volta falando sobre esse assunto.